Olá, marceneiro! Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui do Rebelato, onde sempre procuro ajudar donos de marcenaria a aumentar sua produção, tendo 2 vezes mais lucro com a sua marcenaria. Então, hoje o nosso tema vai ser o motivo que me fez produzir 2 vezes mais. E eu vou mostrar por que vocês também podem ter esse excelente motivo para aumentar sua produção. Lembrando que essa semana nós estamos com a semana de aquecimento da Semana Marcenaria 2X, vai acontecer do dia 6 a 12 de março, onde eu vou mostrar tudo isso na prática para vocês. Bom dia, Jean, seja bem-vindo. Bem-vindos, pessoal, aí para nossa live. Bem-vindo, Amaral, seja bem-vindo, Isa. Também entrou o Samuel aí. Lembrando que esses vídeos são patrocinados pela UD. A UD é representante da revendedora da Sermag. Então, se vocês querem usar e comprar produtos de qualidade, com excelente acabamento, com ótimo preço, a UD Empresas revende os produtos Sermag. A Sermag aqui nós somos patrocinadores desse canal, desse vídeo. Então, dê uma olhadinha lá, dê o nosso parceiro da UD Empresas, se vocês quiserem conhecer. Deixa eu só ver meu áudio aqui, né, se está funcionando, porque senão eu tô falando para as paredes. Tá funcionando aí, pessoal? Tá, aqui tá funcionando. Bom dia, Amaral, sejam bem-vindos aí, marceneiros. E hoje nós vamos falar sobre esse verdadeiro motivo que me fez produzir 2 vezes mais. Porque quando a gente fala sobre aumentar a produção, a gente fica meio de cabelo em pé, né, marceneiro? Aumentar a produção, tá maluco? Como é que eu vou aumentar algo que eu não consigo nem dar conta hoje? Já passou isso pela sua cabeça? A gente fica tão... Meu Deus, o Victor fala de aumentar a produção, só que, cara, eu não consigo dar conta do que eu tenho hoje. E aí a gente pensa, como é que eu vou aumentar a produção se eu penso, se eu não consigo aumentar a produção, não consigo dar conta do que eu tenho hoje, então eu nunca vou ter mais lucro. Já passou isso pela sua cabeça, marceneiro? Se eu não consigo dar conta do que eu tenho hoje e não consigo nem aumentar a produção que eu tenho hoje, como é que eu vou ter mais lucro na minha marcenaria? Mas eu quero te mostrar como é que isso é possível e mais do que isso, os benefícios de você controlar a sua produção, a sua marcenaria para que ela aumente e tenha mais lucro, e que é muito mais do que isso. Envolve muito mais do que só ter dinheiro no bolso. Tem muito mais coisa envolvida. Então é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Bom dia, Marlon, seja bem-vindo aí. Mas seria muito fácil eu falar para vocês, né, marceneiro, aumentar a produção colocando mais funcionário. Ou pior, trabalhando mais horas, né? Não, para você aumentar a produção, marceneiro, para você ter lucro, você tem que trabalhar das 5 da manhã até as 10 da noite. E vou ser bem sério para vocês, não rola, tá? Ontem eu comecei a trabalhar às 5 e a fazer as lives aqui, acordei às 5 e meia da manhã. Aí fui trabalhei na marcenaria, fiz um serão que a gente teve que instalar móveis lá num apartamento comercial. Trabalhei até ontem, cheguei 10 horas da noite em casa, tô moído. Galera, tô em pé aqui, cambaleando. Trabalhei ontem até 10 horas da noite e não adiantou muita coisa não, tá? Porque aí hoje eu vou trabalhar, se eu fosse trabalhar hoje cedo, que a gente vai trocar, né? Imagina, eu cansado, com dor no corpo todo, com sono, distraído. Imagina ter que trabalhar na marcenaria assim hoje. Então não adianta a gente trabalhar mais ou fazer até altas horas achando que isso vai compensar ou vai aumentar o lucro. Porque tem um momento que o teu corpo próprio não vai mais aguentar. Então não adianta a gente trabalhar mais para poder produzir mais. Ou colocar mais pessoal aí dentro, porque os nossos custos vão aumentar. E eu falei isso a semana inteira, as 2 últimas semanas inteiras eu tô falando e mostrando para vocês que colocar mais funcionário, colocar mais maquinário, trabalhar mais horas não é a solução para ter mais lucro e ter mais produção. Nós precisamos resolver o que nós temos hoje, para aí nós poder melhorar. E crescer a marcenaria em espaço, marceneiro, é muito diferente de crescermos em nome. Porque em espaço, você pode ter um espaço gigantesco aí, porém você não ter serviço nenhum dentro da sua marcenaria. Então não adianta você ter um galpão gigante aí, tem um galpão bonitão aí com 1000 metros quadrados, com esquadrejadeira, com seccionadora e um monte de coisa aí dentro, e ninguém está fechando os móveis com você. Não adianta nada você ter um espaço gigantesco, agora quando vai lá e fala o nome da marcenaria, lá o fulano tal, foge, é pura bucha. O cara só te enrola, não entrega, e é só problema. Então você está com o teu nome sujo, e aí você está com um espaço gigantesco e não tem nenhum cliente dentro. Por isso que uma das coisas mais importantes que nós temos que ter hoje na marcenaria é um bom nome, para nós podermos sempre ter serviço e estarmos crescendo nossa marcenaria com segurança. Por isso que nós vamos tratar bastante sobre essa questão de crescer e crescer com segurança. Então, vamos chegando, pessoal. Bom dia, Impacto Móveis, Caleb, Arquitetar. Arquitetar, eu esqueci o nome dele.
RS, não sei se é o Sebastião, se é o mesmo, que tem duas RS móveis, agora espero que seja o Sebastião. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, vão mandando para mim aí, que eu vou respondendo para vocês durante a live de hoje, beleza? Breno, seja bem-vindo. Pessoal, qual é a coisa mais importante que nós temos hoje na nossa marcenaria? Ou seja, a coisa mais cara que nós temos hoje. O que você acha que é mais caro hoje? Às vezes a gente acha que é a esquadrejadeira, né? Mas a coisa mais cara que nós temos hoje na nossa marcenaria é o nosso tempo. O nosso tempo é a coisa mais cara que nós temos hoje. A gente acha que uma esquadrejadeira custa caro. Mas o nosso tempo, ele custa caro, porque a esquadrejadeira, uma hora a gente paga ela, uma hora a gente quita a esquadrejadeira. O carro, a gente quita ele, por mais que seja uma Ferrari de R$1 milhão, uma hora a gente paga e deixa pago. Agora, o nosso tempo, ele nunca vai ser terminado, nunca vai terminar de pagar o nosso tempo. O nosso tempo, ele é pago o tempo todo, a gente está pagando ele. Por isso, a coisa mais cara que existe dentro da nossa marcenaria é o nosso tempo, ou seja, nós e o nosso tempo. Porque sem ele, a gente não faz nada e não conquista nada sem ele. Por isso que nós temos que estar focado em como nós otimizarmos o nosso tempo. E esse é o maior benefício que existe. Bom dia, Neris. Seja bem-vindo. Bom dia, Rafael. Bom dia, Adriano. Beleza, Breno? Imagina, tamo aí. Luciano, Detalhe Móveis. Sejam bem-vindos aí, marceneiro. Wagner, chegando aí de novo. Ó, que legal. Pessoal, eu tô vendo aí todos vocês que estão chegando aí todos os dias. Muito obrigado por participar aí, ó. O pessoal tá acompanhando de verdade, hein? Todo dia acompanhando aí, ó. Tem uns que são novos, mas tem uns que estão sempre comigo aí. Obrigado por estar acompanhando. Sejam bem-vindos. Edson, bom dia. Se tiverem dúvidas, vão mandando suas perguntas. Às vezes durante a semana a gente vai tendo um perrengue aí durante a semana. Vai mandando aí, ó. Aconteceu tal coisa, como é que eu posso resolver? Que nós vamos responder ao vivo aí. Olha só, pessoal, quando a gente ganha em tempo, a gente ganha... Cara, quando eu falo de tempo, a gente fala sobre dinheiro também. Porque eu falo assim, ó, eu não posso ser hipócrita e dizer pra vocês que eu não quero dinheiro. Pô, quem que não quer, né? Ganhar dinheiro. A gente trabalha pra ganhar dinheiro. Infelizmente, nós somos praticamente reféns do dinheiro. Só que a gente não pode ser refém a ponto de o dinheiro controlar a nossa vida. Então nós temos que controlar a vida para nós ganharmos dinheiro. E nós temos marcenaria para ganhar dinheiro. Só que não adianta a gente estar jogando o nosso tempo fora, porque quando a gente joga o nosso tempo fora, a gente está jogando dinheiro fora. Então nós temos que ter um equilíbrio entre nós usarmos o nosso tempo e usarmos o nosso dinheiro. Porque é isso que vai fazer nossa marcenaria aumentar a produção e ter mais lucro. É nós controlarmos o nosso tempo dentro da marcenaria. É isso que vai fazer nós equilibrarmos ela. Porque se nós não estivermos equilibrando o tempo que nós gastamos, nós vamos jogar todo o nosso dinheiro fora e nunca vamos ter tempo para mim, para nossa família, para os nossos hobbies. Eu não sei vocês, mas eu gosto de dar uma caminhada no final do dia, assim, com a minha esposa, no final de semana. Jogar um futebolzinho, tomar uma cervejinha. Eu gosto de fazer umas coisas também, quando eu tô de boa. Agora, se você nunca tem tempo para isso, nunca tem tempo para sair com a sua esposa, com seus filhos, nunca tem tempo para sair com seus amigos, jogar um futebol, como é que vai ser a tua vida? Ah, mas é que não, o meu foco é enriquecer por causa que os gigantes aí trabalham, não tem tempo para essas coisas. Depende da sua vida, eu não vou ficar controlando. Mas, meu amigo, se você não está organizando o tempo da sua marcenaria, não importa o que você faça depois do horário. Se você não tem tempo dentro da sua marcenaria para você organizar ela, você nunca vai ter tempo depois nem no futuro. E pior, você está jogando todo o teu dinheiro fora agora, para você aproveitar depois. Não, eu tenho que trabalhar agora para ganhar dinheiro para depois eu aproveitar. Beleza, mas tu está jogando teu dinheiro fora agora. Aí quando chegar daqui 10 anos de marcenaria, você vai olhar para trás e... O que eu fiz nesses 10 anos de empresa? Você jogou todo o teu tempo fora e o dinheiro junto. Por isso que você tem que agora dando os passos para você ir já crescendo com segurança. Para você crescer e ter dinheiro no bolso. Para hoje e no futuro você aproveitar ele. Bom dia, Fabrício, seja bem-vindo. Bom dia, Edson. Beleza? Edson Carvalho. Sou Marcenaria. Bom dia, pessoal. Vão chegando aí. Bruno também. Vão mandando suas perguntas, pessoal, que hoje a gente está falando sobre o motivo que me fez produzir 2 vezes mais. Porque quando a gente fala em aumentar a produção, a gente sempre fica preocupado. Eu não consigo dar conta do que eu tenho hoje. Como é que eu vou aumentar e pegar mais serviço? O Vitor é louco. Não é porque eu sou louco, é por causa que eu entendi que quando eu entendi que eu precisava crescer minha produção. Eu entendi que eu podia crescer ela.
E quando eu cresci a produção da minha marcenaria, eu não cresci ela por causa que eu tava assim, quer saber? Eu acho que eu vou aumentar minha produção. Sei lá, vou meter o louco. Não! Eu tava desesperado. Eu já contei pra vocês um pouco hoje essa semana, na Semana Marcenaria 2X eu vou contar um pouco mais. Eu tava desesperado, eu tinha 3 casas para entregar em 3 meses. Era 3 casas em 3 meses. Era impossível de entregar isso. E eu tive que fazer isso, eu tive que dobrar a produção, triplicar praticamente em 3 meses, mas numa loucura. Trabalhando demais, fazendo um monte de hora extra, fazendo um monte de coisa dentro da marcenaria. Eu tive que triplicar na raça. E não foi o jeito mais certo de ser feito. Só que eu entendi que eu conseguia fazer. Eu percebi que, olha, se eu tivesse organizado isso com calma e tranquilidade, eu teria feito muito mais dinheiro em menos tempo. Aí eu percebi que o que era mais valioso para mim? Era o meu tempo, porque eu não estava tendo tempo. E eu estava jogando muito dinheiro fora. Eu até tenho um exemplo. Bom dia, Luizão. Seja bem-vindo aí. Obrigado por participar também. Eu tenho um aluno meu, o Wellington. Eu até vou colocar, acho que eu tenho a história dele no meu perfil. Depois eu quero que vocês vejam a história dele. Cara, ele estava abarrotado de serviço, trabalhando sozinho, tudo atrasado. Ele estava com um cliente dele lá um mês atrasado com os móveis. Não conseguia dar conta de nada. Ele não tinha tempo nem pro filho dele, isso que eu ficava mais triste. O filhinho dele, ele diz assim, o filhinho dele chegava, papai, antes você trabalhava, você tinha tempo pra mim, agora você é marcenaria, você não tem mais tempo pra mim. Pô, cara, o cara abriu uma empresa pra ter tempo, pra família dele, e agora não tinha tempo nem pra cuidar do filho dele. Isso é triste, marceneiros. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, de vocês não ter tempo nem pras coisas de vocês, pro filho, pra esposa de vocês, por causa da marcenaria. Isso é muito triste. E eu não quero que isso aconteça com vocês. E hoje, bom dia pessoal, Everaldo, Francisco, Bel Móveis, Cauê, sejam bem-vindos aí. Se falassem pra mim hoje, né, que a gente ia pegar um prédio de 4 andares, com móveis, com um monte de detalhe, com um monte de trabalhado, eu nunca ia aceitar fazer isso. Com certeza ia rejeitar porque, cara, não tenho tempo, não tenho condição emocional de pegar um projeto tão grande, projeto de arquiteto, sabe, aqueles projetos cheios de trabalho, com ripado. A gente teve que fazer divisória de banheiro industrial, assim, aqueles banheiros de escritório, um monte de coisa, pintura. Cara, eu não ia aceitar, eu ia falar simplesmente pro meu pai, olha pai, contrata alguém, contrata outro marceneiro ou passa para outra empresa, porque eu não vou aceitar fazer esse tipo de serviço. Isso é só estresse. Mas não, hoje eu consigo fazer isso. E esses móveis estão 80% pronto. Hoje à tarde, acho que nós vamos lá montar algumas coisas ainda, porque eles estão terminando o prédio. A gente terminou os móveis, eles não terminaram o prédio, então eles estão fazendo pintura e a gente está colocando os móveis para poder adiantar lá para cliente. Porque a gente conseguiu adiantar tantos móveis desse cliente que a gente está entregando e eles estão terminando o prédio. De tanto que a gente conseguiu entregar, porque eu pensei que nós não ia nem dar conta. Então olha como dá, marceneiro. O que eu quero que vocês vejam com isso? Que é possível você aumentar a produção e ter mais lucro? Só que você precisa entender que você não pode estar jogando o seu tempo no lixo. Literalmente jogando dinheiro fora. Você precisa entender o seu tempo, colocar ele na linha, colocar no trilho e você fazer a sua empresa alavancar. Porque às vezes a gente sem perceber joga tempo fora. Marceneiro, você já não ficou jogado no sofá um dia, mexendo no celular lá, rodando o Instagram, rodando o Facebook, rodando o TikTok, jogado no sofá, eu tô cansado hoje. Já aconteceu? Manda um joinha aí se você já vai colar assim, eu não aguento mais, hoje eu tô cansado. Hoje, mulher, não me incomoda, coloca as crianças trancadas no quarto que hoje eu vou ficar jogado no sofá aqui, só quero assistir meu futebol. Que hoje chega pra mim. Acontece, a gente cansa. E a gente tá ali perdendo um tempo, querendo ou não, né? Quando a gente tá ali no celular e tal, né? Podia, sei lá, tá estudando um inglês, estudando um curso de marcenaria, estudando um curso de gestão, estudando um curso de gastronomia, se você gosta de cozinhar. A gente podia estar otimizando esse tempo. Mas tem horas que a gente simplesmente não quer fazer nada. Então o nosso tempo vale dinheiro. Ele podia estar valendo mais dinheiro ainda. Então por isso que é muito importante nós entendermos isso. Bom dia, Genilson. É isso aí, Marcenaria Moderna é o Genilson. Nós já entrevistamos ele. Quem quiser ver a entrevista com o Genilson, a gente bateu um papo legal essa semana. Tá no meu perfil. Quem não me segue aqui no Instagram, já me segue. Curte esse vídeo aí, pessoal. Tem o meu YouTube também, se assistindo depois esse vídeo no YouTube. Vou deixar gravado aí. Então, bate-papo bem legal que a gente teve com o Genilson. Heleno, olha, o Heleno de novo aí também. Bom dia. Clas Móveis Rústicos. Seja bem-vindo aí, pessoal. Estamos falando sobre o motivo que me fez aumentar a produção. Porque um dos motivos que me fez aumentar a produção, é claro que é o dinheiro. A gente não vai ser hipócrita, né? Eu precisava ter mais dinheiro. Só que eu também não queria atrasar com meus clientes.
E quando a gente atrasa com os clientes, o que acontece? E esse é um dos maiores erros que pode acontecer na história da humanidade de um marceneiro. Você atrasar com o cliente e você estragar uma coisa que demora anos para a gente fazer, mas é 2 palitos para a gente destruir. É até um ditado muito popular que eles falam, né? Você demora anos para construir um nome, mas basta uma besteira para você estragar ele. E esse nome aqui é o nome da sua empresa, da sua marcenaria. O nome da sua empresa, a partir do momento que você estraga ele, você está ferrado. Porque é muito difícil recuperar. Porque é muito difícil recuperar a confiança de uma empresa que você perdeu a confiança. É muito difícil. É que nem, por exemplo, a Peugeot no Brasil. Citroën. Eu tenho um Citroën. Mas quem é aí que não sabe que Citroën e Peugeot dá problema? Não é verdade? Às vezes a gente tem lá um Peugeot 207 2001 lá. Nossa, é bomba, é bucha. Se livrou do francês. Não é uma venda, é um livramento. Não é? Todo mundo já ouviu falar que um Citroën, um Peugeot era problema, era bomba, que dá problema. Eu sei, eu tenho um Citroën ali, um C3. Já me deu um monte de dor de cabeça. Mas tô lá com ele é bonzinho, confortável. Minha esposa gosta, acha bonito. E olha que eu tô pensando em trocar por um Peugeot ainda. Um Peugeot novo é bonitinho. Porque hoje os carros novos estão dando menos problema. Mas ele já criou um baita nome mal. Uma má fama. Uma má fama muito feia. Que infelizmente o Peugeot dá problema. E eu não tô falando mal do Peugeot aqui, ó. Se eles quiserem patrocinar o canal, me dar um de presente, não vou achar ruim. Mas só que eles já criaram esse má nome porque lá no passado eles não eram bons. E agora, marceneiro, eu peço para você, se hoje o nome da sua empresa, eu chegasse aí na sua cidade, na sua marcenaria, e eu começasse a perguntar para todos os seus clientes, todos eles, todos os seus ex-clientes, aí, como é que é o fulano lá? Como é que é os móveis dele? Ah, a qualidade é excelente, mas prazo, não deu certo. O cara me atrasou uma semana o móvel. Não, prazo, o cara me entregou em 15 dias. Ah, mas ficou umas portinhas meio tortas ali, fez uns acabamentos meio mais ou menos. Olha, ele entrega bem, tem um prazo legal, mas para negociar o cara é ruim. Não dá para fazer nada, não aceita Pix, não aceita cheque, não aceita cartão, não aceita terreno em troca de nada, o cara não negocia, não cede um centavo. Entendeu? Mas não estou dizendo que você tem que ceder também, né? Porque a gente tem que controlar, mas como é que está o nome da sua empresa na sociedade? Você é bem visto ou você é mal visto? Às vezes a gente é reconhecido por ser o mais caro. Ah, ele é o careiro da cidade. Tá, mas esse careiro, ele é careiro por ser um cara que entrega um móvel de excelente qualidade, com excelente acabamento no prazo? Ou ele é careiro, atraseiro, ruinzeiro, tudo dinheiro? Então o nosso nome tem que estar ligado diretamente com a nossa empresa. E não adianta nada você querer fazer 1 milhão de propaganda, pegar lá um cara de marketing digital e investir R$1 milhão em propaganda para a cidade toda, todo mundo vê o teu nome, e quando chega lá você não entregar móvel para ninguém. E se eu conhecido, eu não vou fazer móvel com esse maluco aí. Tá doido já? Ô, tu conhece esse marceneiro aí? Não faz móvel com ele não, que isso é só incômodo. É o Peugeot dos marceneiros, só dá problema. Você quer ser conhecido como Peugeot dos marceneiros? Tá louco? Peugeot, como é que escreve Peugeot? Hashtag Peugeot dos marceneiros. O cara que só dá problema, só bomba. Vai lá, dá um mês de móvel, começa a dar probleminha, usa um monte de material de má qualidade só para economizar e daí dá problema. Não queira ser conhecido como o Peugeot dos marceneiros, o Peugeot antigo, hein? Aquele que dá problema, aquele que é o que só se incomoda, que o pessoal fala mal. Pode até no futuro falar bem, mas sempre vai ficar com o pé atrás. Não é verdade? Hoje você pode até lá querer comprar um Peugeot, mas tu vai com medo às vezes, né? Pai, tomara que não me dê problema esse aqui. Olha só, olha como que nós podemos estragar o nome da nossa empresa e impedir o crescimento da produção e o lucro da marcenaria por causa do nosso nome. Às vezes a gente foca tanto em vender, mas a gente esquece de proteger o que nós já temos hoje. E marceneiro, o nome e a empresa que você tem hoje, ela é 1000 vezes mais importante do que você se matar de vender na rua. Olha só outro exemplo, teve um aluno meu, o casal de aluno nosso, o Carlos e a Sheila. A gente estava conversando e perguntei para eles como é que era a empresa deles e tal. Antes dele abrir a empresa deles, aí eles disseram que a empresa que ele trabalhava, por que ele abriu a empresa deles? A mulher lá saiu vender e ela vendeu 12 apartamentos em um dia. E adivinha para quanto que foi o prazo que ela deu? 90 dias para todos os 12.
Eles tinham maquinário? Não. Eles tinham um funcionário para isso? Não. 90 dias para 12 apartamentos. Isso foi uma insanidade total. E aí eles não entregaram nenhum, eles criaram um grupo lá e processo e tudo mais, aí o marceneiro quebrou lá a marcenaria e esse meu aluno saiu e montou a empresa dele. E a maioria dos apartamentos lá que eles não tinham fechado e entregue, ele que estava entregando os móveis depois. Então aquela marcenaria quebrou, hoje ninguém quer ver aquele marceneiro na frente. Acabou, ele acabou tanto com a marcenaria dele, com o nome dele, que ninguém mais vai querer fazer móveis com ele. Porque o nome dele foi para o espaço, literalmente. Então olha como é muito perigoso nós não alinharmos nossa produção e nossa marcenaria com isso. Entende, marceneiro? Obrigado, Luizão, que bom que você gostou desse ponto. Aproveitando o tema, o meu dilema é esse, sobre marketing. Já que geralmente somos indicados pelo boca a boca tradicional, em suma o marketing automatizado então é ineficiente. 90 dias para 12 apartamentos é um absurdo? É um absurdo. Foi uma loucura. Quando ele falou isso eu não quis acreditar. Ele disse, não, foi uma... A mulher era boa de papo. Ela fechava porque ela prometia. Imagina, você fecha um cliente para 90 dias, certo? Só que ela foi lá e não falou para aquele cliente que tinha 90 dias. Ela foi fechando. Foi fechando. E os outros clientes não sabiam, né? Que ela tinha fechado outros 11 apartamentos pro 12º saber, né? Simplesmente se lascou. Heleno, vamos lá então, ó. Não é que o marketing é ineficiente. Tem muita gente que faz propaganda de marketing para móveis, para marcenaria. Me procuraram várias vezes. Teve um aluno meu, outro aluno, o Mário, que ele fez marketing na empresa dele. Ele contratou uma empresa de marketing para fazer propaganda para a empresa dele sobre vendas. Só que o que acontece com o marketing? Eu não sou contra. Só que eu gosto de alertar. O marketing, ele é extremamente perigoso. Eu estou fazendo marketing na página aqui do Vitor Rebelato. Eu uso marketing, eu uso tráfego pago. Eu pago para algumas pessoas me encontrarem, porque eu quero divulgar o meu produto. E quando eu divulgo, eu tenho que estar preparado para isso. Só que o que eu entrego? É um produto digital, né? Se eu estou com 24 pessoas agora, 25 pessoas estão ao vivo agora aqui comigo. Como é que eu vou entregar esse produto para elas? Eu estou entregando uma live que eu preparei aqui, eu preparei um conteúdo, eu fiz vários temas e eu estou entregando digitalmente. Para 25 pessoas eu consigo entregar fácil. Podem vir até mais pessoas, não é verdade? Agora vamos dizer que você vai fazer o marketing para sua empresa, certo? Olha como é que funciona o marketing. Você tem aqui na sua marcenaria. Você está com a sua marcenaria bem lindona. Vamos dizer que você tenha 5 funcionários. E você consiga produzir no máximo aí uns 15 móveis no mês. 15 móveis no mês para 5 funcionários. Então vamos fazer uma conta aqui básica. Se você faz um marketing divulgando na internet, para você quer alcançar aí quantas pessoas na sua cidade? Dependendo da cidade, aí umas 1000 pessoas. Com uma taxa de conversão que é média, taxa de conversão de vendas 1%. Pessoal, 1% é alto, tá? Vocês acham que é bastante. 1% de 1000 é 10 pessoas, né? Se você vender para 10 pessoas, 1%... Faz essa conta aí, marceneiro, que é 7 horas da manhã, eu não calculo muito bem, né? Eu só começo a trabalhar depois do meu café, eu não tomei meu café ainda. Eu vou fazer uma conta certa aqui para 1000 vezes 1%, 10 pessoas. Não estou tão errado ainda não. 10 pessoas você vai vender móveis. Você fez lá 1000, fiz um alcance de 1000, vendi 10 móveis. Show! Vendeu móveis, você consegue produzir 15. Agora vamos dizer que essa taxa aumente, porque ela não é uma taxa confiável. Aí você vai lá e começa a talvez oferecer e feche 2%. 20 imóveis você vai fechar, porque as pessoas vão querer vir. Aí o que vai acontecer? Você fechou 20 imóveis, vai aumentar o quê? O seu prazo. O seu prazo vai começar a aumentar, porque você tem que aumentar o prazo para mais meses, porque você produz 15 imóveis em um mês. Você não pode produzir 20. Porque é a sua taxa máxima de produção. Aí você aumentou para 20 a produção, porque você vendeu 20 imóveis. Aí você vai aumentar o prazo, e seus prazos começam a ficar mais longos. E aí você está prometendo móveis que você prometia para 30, 60, 90, por 120 dias. E aí o que vai começar a acontecer? Você chega lá para um cliente que você está prometendo 160 dias de móveis, e você está fazendo propaganda para essas pessoas, o que vai acontecer? Cara, 160 dias? Não, dá licença, né? Eu vou procurar outro cara. Aí você começa a investir em propaganda, e as pessoas que estão vindo até você não está conseguindo entregar ou está dando prazo muito longo. Aí você começa a jogar dinheiro fora porque essas pessoas não vão começar mais a vir.
Aí, claro, você vai parar a propaganda, você vai parar de investir, e aí, beleza, você produziu os mesmos 15 imóveis que você tem capacidade de produzir. Aí você produziu os mesmos 15 imóveis. Aí passou os 60 dias, faz propaganda de novo, para mais 1.000 pessoas. Só que aquelas pessoas que vieram e fizeram, que estavam interessadas em imóveis, não vão mais fechar com você. Você vai ter que achar outras pessoas. E aí você vai lá e vende mais 15, 20 imóveis, e legal, a propaganda deu certo. Dá um prazo gigante de novo. E aí fica sempre naquele inflável, aquela bolha inflável. Você cresce de produção e diminui. E tá sempre dependendo de propaganda. Aí sempre aumenta mais, aumenta menos, sempre aumenta a propaganda para você ter mais conversão, ter mais vendas. Só que é por isso que eu falo que o marketing ele não resolve o problema. Porque você está tentando inflar algo que você não está curando antes. Que é aqui, ó, aumentar a produção dos seus móveis. Se você conseguisse aumentar a produção dos móveis de 15 para 30, dobrasse ela, como eu falo sempre aqui, cara, aí o marketing funcionaria. Porque aí você ia estar sempre atingindo o máximo de vendas. Aí você podia aumentar o alcance aqui para umas 3.000 pessoas. Aí quando você fizesse 1%, aí você vendia 30 móveis. Aí você aumenta o lucro da sua marcenaria e aí você dá prazos curtos compatíveis com a sua produção que você aumentou ela. Agora, se você já está produzindo 15 imóveis, aí você depende do boca a boca, da indicação, e aí está ali na média dos 10, 15 imóveis por mês, e você vai lá e quer fazer propaganda para ficar nos mesmos 15, não adianta nada fazer propaganda. Porque você vai pegar lá, peguei 3, 4 clientes, para de fazer propaganda. Aí vai lá, faz os 15 imóveis, aí sempre fica naquele negócio. Por exemplo, eu faço alcance de marcenaria aqui infinito. Se vir 1 milhão de pessoas para minha página, eu não vou reclamar. Eu tenho como dar entrega para isso. Porém, agora, quando eu abro turmas para o meu curso, eu não posso fazer isso. Eu tenho 3.000 e agora 3.600 seguidores na minha página. Você já imaginou eu sozinho dando conta de 3.600 alunos? Impossível. Impossível. Eu não tenho como dar conta disso. Por mais que eu queira, 3.600 alunos a R$1, nossa, eu ia ficar rico. Mesma coisa. Você não pode abrir a tua marcenaria para as 1.000 ou 3.000 pessoas que você ofereceu o teu produto. Por isso que você tem que oferecer, pode fazer marketing? Pode, mas pensa na tua produção, o quanto ela pode entregar e quanto ela pode produzir. Porque senão não vai adiantar nada. Eu já fiz todo tipo de marketing aqui na minha empresa, eu já falei isso aqui para vocês. Heleno, eu já fiz carro de som, eu já fiz outdoor, triedo, eu já fiz casa-cor, já expus móveis em casa-cor, fiz em feiras de materiais de construção, rádio da cidade, eu já fiz propaganda, já fiz na internet aqui mesmo, da minha marcenaria, eu tô falando não da minha página, da minha marcenaria, na internet eu fiz tráfego pago, divulgando, fiz todo tipo de coisa. Teve coisas que renderam, teve coisas que não venderam, teve coisas que eu perdi mais dinheiro do que ganhei. Nenhum deles funcionou mais do que o boca a boca, que a indicação. Sabe por quê? Porque ela é de graça e ele é de muito mais confiança. E isso é tão verdade que semana passada veio um cliente, a gente fechou os móveis com ele, acho que eu mostrei pra vocês esses dias no Stories. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ambientes, com quarto e tudo mais, com uns arredondados, uns paradas toda diferenciada lá. 12 quartos, um apartamento, uma casa lá de mais de R$1,5 milhão que o cara está construindo. Vai dar uma cacetada de imóveis. E ele indicou para um amigo dele. Não deu uma semana que a gente tinha fechado os móveis com esse cara. Ele indicou para um amigo dele que está construindo uma mansão ali numa outra cidade, aqui na Guabiruba. Uma mansão o cara está fazendo. A mulher é arquiteta, ele é dentista, uma casa lá de alguns milhões também. E aí a gente, como é que você conheceu nós e tudo mais? Ele, não, lá o meu amigo, lá o Joel, lá ele indicou vocês e tal, porque ele falou muito bem, porque fechou toda a casa e eu confio nele, eu já fiz com uns 3, 4 orçamento e eu quero fazer com vocês. Só desse cara, e se esse cara fechar com nós os móveis, já fechou o meu ano de faturamento. Eu nem preciso trabalhar mais por causa da indicação. E eu não fiz propaganda nenhuma nesse ano. E cara, hoje é dia 1º de março. Não fiz nenhuma propaganda. Às vezes a gente fica tão focado no marketing, em querer vender, captação de clientes, marketing digital para marcenaria, mas a gente precisa fazer o nosso trabalho que é bem feito, que tem que ser bem feito, a nossa produção. Por isso que eu falo tanto do nome. O meu objetivo aqui é produção, é lucro, não captação, vendas. Vendas é para quem tem loja.
Sabe que tem loja de imóveis que deixa o móvel prontinho? Porque nós, como donos de marcenaria, nós temos uma fábrica. E nós revendemos o móvel. É claro que a gente tem que fazer o papel da venda, e a venda é extremamente importante. Eu não estou minimizando a venda e a captação de leads, de clientes, etc. Não estou minimizando isso, precisamos. Mas só que quando a gente foca demais em vender, a gente esquece da parte que é o coração da marcenaria, que é a produção. Então, se você conseguir conciliar isso que eu falei de marketing com a produção, beleza, legal. Só que se você focar demais nisso aqui e esquecer da produção, de melhorar ela, organizar ela, alinhar ela, crescer ela nunca vai compensar. Porque ela sempre vai ficar patinando. Meu, cara, fiz lá um monte de marketing, eu vejo direto propaganda passando aqui no meu perfil de um cara de tráfego que foi lá e fez não sei quantos R$1.000. Cara, fiz uma venda, o mês de janeiro foi bombando e tal. Tá, mas por que ele não bombava antes? Por que ele dependeu de tráfego para vender os móveis? Quem está começando, eu até entendo, né? Porque não tem tanto cliente, não tem tanto renome. Mas o cara que tem aí 10, 15 anos de marcenaria, meses de janeiro, fevereiro, ou meses que baixa a venda, não tem nada de venda, é estranho. É estranho, por causa que o nome dele já está meio estranho já. Talvez não seja o melhor nome de todos. As pessoas já não estão mais indicando. Eu sempre falo aqui, as pessoas têm que falar o teu nome como elas falam do time de futebol delas. Pede para um corintiano, para um flamenguista, para um são paulino, para um gremista, falar do time dele, o cara que é sangue no zóio. Aqui é Timão! Aqui é Flamengo, é Mengão! Aqui é Tricolor! Os caras saem berrando. É assim que o teu cliente tem que falar da sua marcenaria. Não, cara, o Rebelato, não, você é doido, pode fazer de olho fechado. Cara, confiança, cara ali, gente boa. O Heleno, melhor marceneiro da cidade, cara, tem que fazer com ele. Aí a pessoa não vai pensar nem duas vezes. Pô, mas o cara lá fez até um preço mais barato, mas só que, pô, porque o meu amigo falou, eu vou fechar. Entendeu, marceneiro? Porque o marketing, ele não vai fazer milagre. O marketing não vai dizer pra ele assim, ó, não, faça porque ele é o melhor marceneiro. Não, ele só vai mostrar que a sua marcenaria é uma de todas as outras marcenarias que estão fazendo propaganda para elas. E aí você às vezes vai jogar um monte de dinheiro fora, com uma propaganda super bonita, e aí quando você vai entregar o móvel lá, não entrega. Ou atrasa o prazo, ou entrega com má qualidade, porque está atropelado, porque tem que entregar rápido, porque tem um monte de móvel que vendeu e o prazo está curto. E aí o cliente quer e está vindo cada vez mais cliente. Porque quando você tem mais clientes, você tem que atender mais clientes. E aí você tem que atender cliente, aí você gasta com mais gasolina. E aí com mais gasolina você tem que fazer mais orçamento, porque daí você vai gastar mais tempo fazendo orçamento. E fazendo mais orçamento, você tem que ficar fazendo mais apresentação de projeto. Não é só fazer ofertar o produto, é todo o que está envolvido. Espero que tenha te respondido essa pergunta, Heleno. Espero que tenha entendido ela. Às vezes eu me empolgo demais e eu esqueço que é por causa que eu penso em mim mesmo. Às vezes eu falo algumas coisas, mas não é para ofender ninguém, tá? Por favor. Mas é por causa que eu penso na minha marcenaria. Como é que a minha marcenaria ia reagir? E é isso que eu quero que vocês tenham esse pensamento. Como é que a sua marcenaria vai reagir se você fizer isso que o Vitor está falando? Minha marcenaria, será que comporta isso? Porque eu sempre penso na minha. A minha marcenaria hoje, marceneiros, eu não posso fazer. Se eu abrir a boca assim, ó, preciso de clientes, eu não posso falar isso. Senão eu não dou conta. Eu tenho a noção das minhas limitações também. Stefano, bom dia. Nem vi teu bom dia aí, cara. Tava falando aqui distraído. Bom dia, seja bem-vindo. Top, racionalidade de vendas com produção. Parabéns. Obrigado, que bom que deu para entender. Ó, a Eveline já tá aí, ó. Futuramente vamos bater um papo com a marcenaria dela. Aí, pessoal, fiquem ligados. Rô Feliciano, Giovanni, Bruno, Jeff, Metalarte, Marlon, né? Verdade, Luizão. Quando estamos vendendo demais, é sinal que nosso produto está muito barato? Não, não necessariamente, Marlon. Às vezes você está bombando mesmo, quando a gente está vendendo demais. O que vai ditar se o seu produto está barato demais? É se ele não está dando lucro. Eu fiz um orçamento no meu Stories. Quem não viu, o meu Stories não vai sair agora, hein? Depois, vocês assistem, eu fiz ontem um orçamento. Como que a gente calcula o orçamento o lucro do móvel? Eu fiz ontem. Já falei que eu vou fazer na Marcenaria 2X, semana que vem eu vou fazer com vocês o orçamento, controlar o financeiro da empresa, eu vou fazer tudo na prática para vocês. Mas o que vai definir se o meu produto está barato demais ou não é se ele está dando lucro. Por exemplo, vamos lá. Bom dia, Rô, Feliciano, seja bem-vindo aí. Se tiverem perguntas, pessoal, vão mandando que eu vou respondendo. Porque isso está ligado diretamente ao nome da nossa empresa. Essa questão de
de produzir 2 vezes mais. Porque a gente às vezes pensa isso. Eu também já pensei muito nisso, Marlon. Eu estou vendendo bastante, então quer dizer que o meu produto é barato demais. Tem várias coisas que a gente pode fazer para detectar isso. Primeiro, comparar preço, né? Como é que está o preço dos outros concorrentes? Às vezes a gente pode fazer isso. Pega aí, pega um telefone de um parente e pega esse projeto meu aqui e manda para umas 2, 3 marcenarias. Pede pro teu primo aí, pra tua tia. Eu vi esse orçamento aqui, eu queria ver quanto que saía mais ou menos na tua empresa e tal. Aí eles mandam lá. Aí você compara. O meu deu 2.500, o do outro lá deu 3.000 e o do outro lá deu 2.700. O meu tá barato, mas não tá tão fora. Agora, se o teu deu 1.500 e o deles deu 3.000 e o outro deu 2.700, aí tem alguma coisa de errado. Você já comparou o preço e percebeu que tá caro demais, tá barato demais o teu, tem alguma coisa de errado. Então é uma coisa que a gente precisa entender. Bom dia, Sidney. Bom dia, LC Planejados. Bom dia, Bruno. Vou já responder essa tua pergunta aí, cara. Que é verdade, sim. Outra coisa que a gente pode detectar que o nosso produto está barato demais é entender quanto que como que está sendo feito o meu orçamento. Os meus orçamentos estão compatíveis? Quando eu estou fazendo o orçamento, eu estou colocando os preços corretos? Coloquei lá todo o material, tá certo. Mas quanto que eu coloquei de lucro? Quanto que eu coloquei de lucro em cima desse projeto, do orçamento, para poder sobreviver? Será que eu estou tendo a minha porcentagem de lucro dentro dela, em cima do material? Aí você vai ver lá o orçamento. O meu deu barato, eu vendi bastante. Porém, eu tive o lucro, não tem problema. Tem loja de roupa aqui na minha cidade, as lojas de roupas, a minha cidade é a cidade da roupa, né? Tem muita roupa para vender, meu Deus do céu. Camisa social, camiseta, você compra por micharia, muito barato. E aí você vai lá para comprar, outro dia eu comprei uma camisa social para mim, eu acho que eu paguei 25 reais. Pelo amor de Deus, 25 reais uma camisa da Hering, de qualidade, muito boa, 25 pila. Eu pensei, meu Deus, eu não sentava numa máquina de costura para costurar uma camisa dessa por 25 reais. E eles estão tendo lucro. Extremamente barato. E estão vendendo bombando demais. Ainda tinha desconto no dinheiro ainda. Então, às vezes, não é o preço, né, o seu orçamento. A pessoa está vendendo com lucro e ela vai vender, bombar de vender. Entende? Então, é mais ou menos isso que você tem que ter essa noção. Se você está vendo que o seu preço está barato porque você fez uma comparação e o teu orçamento não está tendo lucro, aí realmente está barato. O importante é a gente ver se nossos orçamentos, nossos produtos estão tendo lucro. Aí a gente vai ver se está barato demais. Agora, se tu está bombando de vender, cara, abraça, porque tem épocas que o pessoal está mais necessitado, né? Tem épocas que o pessoal está mais querendo comprar. E agora passou o carnaval. Tecnicamente começou o ano. Então agora vai ser uma época que nós vamos estar bombando mais. Então aproveita. E aproveita que você está vendendo mais e melhor. Faça um caixa, organize muito bem a sua marcenaria, a sua produção, para que ela tenha dinheiro para poder sobreviver nas épocas que você talvez vai vender menos. Porque vai ter épocas que o nosso mercado é sazonal, ele oscila. E quando ele vender menos, você tem dinheiro para também sobreviver. Né? Não só estar produzindo agora e investindo demais em nós mesmos, na marcenaria, e esquecer, né, que a gente tem o ano inteiro para sobreviver. Né? Ou se você ganhar 100 mil reais hoje, você vai pegar esses 100 mil reais e vai comprar um carro zero e pagar à vista? Sendo que você ainda tem mais 10 meses para passar o ano? Não, né? A gente tem que pensar que tem que dividir esses 100 mil reais em 12 meses para eles poderem sobreviver. Aí se tiver um mês que não vender nada e a gente tiver que pagar as contas, aí a gente, eu tenho aquele dinheiro lá que eu ganhei no ano, então eu vou pagar esse mês. Aí a gente sobrevive. Aí se você vender mais um móvel de 100 mil reais, aí você vai ter 20 mil para passar por mês, né? Uns 17 mil em quebrado. Esse é o controle financeiro para a gente poder sobreviver. Aí o meu orçamento pode estar barato, tudo mais, está vendendo pra caramba, porém eu sobrevivo. É isso que eu tenho que ter em mente, né? Sobrevivência. Deu para entender, Marlon? Espero que tenha entendido um pouco mais sobre isso. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bruno. Na minha região as marcenarias estão vendendo a custo. Entendi, curso. Curso de material. Estão vendendo a custo de material para se manter. Cara, isso é o que eu chamo de, às vezes, concorrência desleal. Depende da situação, as pessoas estão desesperadas. Eu sempre falo para os meus alunos, para os meus marceneiros aqui que me seguem, pessoal, a gente tem que ter, às vezes, um pouco de noção,
né, de marcenaria. É o que eu sempre falo. Nós somos donos de marcenaria. Se eles começarem a pensar como marceneiro e estão desesperados para vender, uma hora eles não vão aguentar. Imagina, você tá lá, o teu orçamento deu 30 mil reais. Pô, legal. Aí o outro cara lá faz a custo, né? 22 mil. Aí você vai lá e, meu Deus do céu, eu não consigo nunca. O máximo que eu conseguiria é vender 27 mil e ele é 22. Só que aí o que eu penso, eu pergunto dessa marcenaria que está vendendo a custo, como é que ele vai pagar os materiais? Toda a ferragem, todo MDF e tudo mais. Pagou, beleza. E o custo para ele sobreviver? Porque ele está pensando na luz? Está pensando na gasolina, na entrega? Ele está pensando no projetista lá, se é que fez projeto para fazer? A mão de obra dele, como é que ele vai pagar? Porque ele vai ter que trabalhar. Como é que ele vai pagar a água para ele tomar? A comida dele? Aonde que ele vai colocar todo esse custo? Ele vai pegar todo esse dinheiro aqui e vai pagar o fornecedor, porque ele está fazendo preço de custo. E aí quando ele vai pegar, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que pegar um cartão de crédito para poder pagar as compras do mês. Ele pode sobreviver 3, 4 meses, mas daqui uns 6 meses pode ter certeza que ele quebra. E quebra muito feio. Então, a gente tem que fazer, eu sempre falo, não tem como a gente lutar com isso, Bruno. Não tem como a gente lutar contra a concorrência desleal. Porque isso é desleal, né? Eles não estão sendo leais. Não tem como a gente fazer isso. O que a gente tem que fazer é fazer um bom serviço. Quando vir um serviço bom, que o cara topa e entende que o nosso serviço é de qualidade, vamos entregar, abraçar ele, e entregar muito bem, e proteger esse dinheiro. Proteja. É o que eu chamo de ato salvador da marcenaria. Vou explicar na semana que vem no Marcenaria 2x. Eu já estou falando tanto aqui, pessoal, que vocês já vão entrar lá sabendo tudo. Mas um dos atos salvadores da marcenaria é isso aqui, ó, que eu vou falar bastante. A gente proteger esse dinheiro. Proteger ele para a gente sobreviver, o que eu acabei de falar. Porque vai ter muita gente que vai fazer isso, não vai ser poucas, vai vir novos, porque que vem muito marceneiro que sai de funcionário, abre sua marcenaria e acha que ainda é marceneiro. Aí ele acha que é só comprar chapa, produzir móvel e entregar. Só que ele esquece disso aqui, ó. Ele esquece de ser dono de marcenaria, que é o que eu falo tanto para vocês que estão aqui, ó. Vocês têm que ser donos de marcenaria, você tem que entender que não é só produzir um móvel e vender ele. Como eu acabei de falar para o Heleno também. Nós somos donos de marcenaria. Quando você entender que você é um dono de marcenaria, quando ele entender, esse concorrente desleal, que ele é um dono de marcenaria, que provavelmente vai ser tarde demais, aí nós vamos ter mais produção e lucro. Senão nunca vai ter lucro. Por que não está tendo lucro fazendo isso aqui? Porque só está gastando. O lucro é a sobra. É a sobra de tudo aquilo que você produziu. Tudo aquilo que você vendeu. Agora, se não está sobrando nada, uma hora a conta não vai fechar. E quando ela não fechar, vai dar um rombo, meu amigo. Um rombo tão grande que essa pessoa não vai ter força para levantar. Infelizmente. É difícil. Espero que tenha entendido aí. Obrigado pela pergunta. Ari Imóveis. Eu conheço um marceneiro que vive entupido de serviço, entrega atrasada, até 6 meses, trabalha só e vive sem dinheiro. Sabe por quê? Trabalha muito barato. Também. Às vezes trabalha muito barato e faz isso que eu acabei de falar. Vive na concorrência desleal. Para fechar o cliente, faz de tudo. Não, meu amigo, eu faço lá... sabe aquele cara papudo? Não, eu faço mais desconto, eu faço mais barato, eu entrego isso aqui. Aí vai ver lá o móvel dele, não entrega nem metade do que o outro marceneiro que entrega tudo mal acabado, faz tudo pelo custo, só que daí fica nessa corrida dos ratos. E tem gente que vai viver, às vezes, muitos anos assim, tá? Vai viver fazendo preço baixo, é aquele chatão que fica estragando o cliente de outro, só que uma hora ele vai estragar o que eu tô falando dessa live inteira, já estamos 1 hora aqui, 45 minutos. O nome dele. Essas pessoas que fecharam com ele, que ele estragou o móvel dele, nunca mais vão fazer com ele e não vão indicar. E é esses que não vão indicar que vão acabar te indicando. Então, faça muito bem o seu nome, faça muito bem o seu serviço para você não estragar teu nome. Para você não ser esse aí, ó. Se tu, Ari Imóveis, conhece esse cara que vive sem dinheiro e trabalha muito barato, você imagina as pessoas ao redor. Quem quer móvel baratinho vai com ele. Mas agora, se quer móvel de qualidade, vem comigo. É isso que eu falo. Teve outro dia, veio um cliente aqui, né? Pediu desconto, chorou um monte de desconto. Eu disse, cara, desculpa, mas não dá. Preço que tá o material hoje e tudo mais, não dá pra dar desconto. Ah, mas o fulano lá fez. Então faz com ele. Me desculpe. Eu não vou baixar minha qualidade e os meus prazos e me lascar, me ferrar trabalhando até 2 horas da noite para vender móvel barato. Agora, se o cliente está pedindo e ele achou o meu móvel barato, é outros 500. Esse meu cliente lá que está fazendo uma casa de R$1 milhão lá, bem mais de 1 milhão, você acha que ele achou caro meus móveis? Ele disse, teus móveis são o mais barato.
eu vendi barato o móvel para ele. E tu acha que eu tô perdendo dinheiro? Tu acha que eu não tô tendo lucro? Tô tendo muito lucro ainda em cima dele. Tô tendo muito lucro em cima desses móveis. E ele achou barato. Para ele é barato. Agora, se você vender barato para todo mundo, como se fosse uma Casa Bahia, aí também tem uma coisa de errado. Então, é uma coisa que a gente tem que ser analisada, né? E temos que entender. Às vezes eu estou vendendo bastante e não é que está barato. Mas a gente tem que saber se está barato. O Ari falou que aquele cara trabalha barato, ele já entendeu. E o Bruno falou também que tem muita gente que cobra preço de custo e está barato, está perdendo dinheiro. Então é muito complicado. É inviável comparar preços, pois cada pessoa tem um custo fixo diferente. Sim, totalmente inviável. Como eu falei, você compara o preço para saber se o teu não está muito barato, se está fora de mercado. Eu não entendo a tua marcenaria. Eu vou lá dizer, não, Bruno, você tem que cobrar banheiro R$2.000 no mínimo. Não, eu não entendo se você não tem dívida, eu não sei se você tem funcionário, eu não sei se você tem seccionador ou tem serra, às vezes você só terceiriza, eu não sei. Eu não sei teu custo de energia. Aqui em Santa Catarina, minha energia é um valor, em São Paulo é outro. Eu não tenho como comparar isso. Eu tenho que comparar o preço na minha região para saber se o meu preço não está fora de mercado. Aí eu vou lá e, poxa, todo mundo cobrando R$2.500 no banheiro, eu vou lá e cobro R$500. Tá perdendo dinheiro, meu amigo. Todo mundo tá fazendo um preço alto no mercado, é claro que você é o mais barato, porque você é o bobalhão que tá cobrando barato. Você tem que entender que o teu mercado também tem um parâmetro. Ou você vai lá, ó, vamos voltar pro Peugeot. Todo mundo vendendo Peugeot R$80.000. Todo mundo vendendo Peugeot. Aí você vai lá numa concessionária, R$40.000 o mesmo Peugeot. O que tu vai pensar? Ixi, é de enchente. Com certeza bateu o motor. As pessoas já começam a duvidar. E às vezes tu está vendendo barato demais e as pessoas não estão fechando móveis com você. Porque estão duvidando da tua qualidade. Porque o teu preço é baixo demais. Nós precisamos comparar o preço, é claro, cada um tem um custo fixo diferente, legal. Mas só que às vezes a gente tem que entender que o mercado define um parâmetro. E se eu estou muito fora desse mercado ou muito caro, eu não vou vender. E muito baixo, as pessoas vão duvidar. Então a gente tem que equiparar. Aí o pessoal está vendendo lá, R$2.500, opa, então eu vou elevar um pouquinho, porque o meu custo fixo é muito baixo. O meu custo fixo, eu não tenho funcionário, eu não tenho maquinário, eu não tenho nada. Poxa, o meu custo é bem baixo. Então meus móveis saem barato. Então você aumenta o teu lucro. Olha só! Eles estão lá, o cara tem 50 funcionários, tem que pagar R$100.000 de maquinário e funcionário por mês. Tem que vender um monte, tem que colocar um monte de custo em cima do material, e aí você vai lá e você não tem nada. Poxa, vou meter aí 45% de lucro em cima desse balcãozinho aí. E o cliente vai e fecha com você. Enquanto ele lá estão ganhando 5%, 10% num pau brabo lá, outra marcenaria gigante, você metendo louco com 50% em cima do móvel, porque tua marcenaria é menor. Entende, marceneiro? Esse tipo de comparação que eu quero que você faça. Mas não vai se comparar com a marcenaria grande. Ai meu Deus, lá o cara lá tem 50 funcionários e está cobrando R$3.000 e eu aqui cobrando R$2.000. Vou aumentar meu preço. O cliente vai lá, esse fundo de quintal aí cobrando R$3.000 no banheiro lá e aquela marcenaria top, renomada com showroom, tudo vendendo, fazendo o mesmo valor, vou fechar com eles. Entende, marceneiro? Nós temos que equilibrar o preço para nós não estar perdendo dinheiro também. Não ser bobo, né? Nós precisamos equilibrar o preço, mas não achar que nós somos também, ou chegar perto daquela marcenaria, porque a gente não entende os custos dele. Não entende o que se passa naquela marcenaria. Às vezes o cara lá tem então um perrengue brabo lá com uma dívida milionária e você querendo chegar perto do preço deles sem dívida nenhuma. Por isso que a gente também não deve fazer muitas dívidas, desequilibrar o caixa e tudo mais, que é papo para mais uma live de mais 1 hora. Deu para entender, pessoal? Espero que tenha entendido essa questão. E quando é ao contrário, eu passei um orçamento de 7.000, gasto 3,5 de material, dá 100% do material e outro marceneiro passou de 4.300. Pois é, aí é uma questão de, cara, não tem como eu chegar e olhar isso, né? Teria que entender todo o projeto, e é como eu acabei de falar, a tua marcenaria é um custo, a marcenaria do outro é outro. Você tem que entender que às vezes aquele cara lá vai cobrar uma porcentagem maior, talvez naquele momento ele tá ferrado, ele precisa cobrar mais, né? Ou às vezes eles têm aquela visão, né? Aquele cliente lá tem dinheiro, vou carcar a faca no cliente com dinheiro. Aí ele também quis cobrar um pouco mais, você está sendo justo, ele está sendo desonesto no valor a mais. Por isso que o Bruno acabou de falar isso também, eu vou repetir. Não podemos comparar o preço com a marcenaria para se basear no deles. Cada um tem um custo diferente do outro. A gente tem que seguir um parâmetro de mercado, mas eu não posso me basear. Não, então eu vou aumentar o meu valor para chegar perto dele. Você tem que entender se o seu orçamento deu certo, se o seu orçamento deu lucro. Se o teu orçamento está tendo lucro com 3.500 e você fez tudo certinho, ótimo, o cliente provavelmente vai fechar com você, porque o cara lá tá
fora das ideias. 4.300, pelo amor de Deus, né? É uma diferença bem louca. Multiplica o valor do material mais 20%, você faz assim para passar o valor do serviço? Não. Mais o valor? Meu, cara, Caleb, é uma ótima pergunta, mas, eu ia ficar uma hora aqui só para te explicar isso. Cara, semana Marcenaria 2x, eu vou mostrar como fazer um orçamento na prática. Eu vou mostrar quais os cálculos, as porcentagens, como eu encontro material, como eu faço para calcular sobras, tudo eu vou colocar lá na semana Marcenaria 2x. No meu stories, depois vocês dão uma olhada, eu fiz mais ou menos como é que eu coloco a porcentagem. Mas nas Marcenaria 2x eu vou fazer um orçamento na prática com vocês. Porque senão eu vou ficar aqui uma hora, Caleb, falando sobre o orçamento. Bom dia, trabalhar no valor do material é correto? Muito correto. A gente trabalha só com o valor do material aqui. Marlon, obrigado, que bom que deu para entender. Eu acredito que trabalhar pelo preço do material não dá mais para sobreviver, temos que rever esse conceito. Trabalhar pelo preço do material? Depende. Não entendi. Depende do que você está querendo, de qual é o conceito, né? Porque às vezes é um conceito que está tentando generalizar o material, mas só que a gente tem que entender que não é o material que vai fazer o móvel, né? Quem vai fazer o móvel é o marceneiro. Se eu não colocar minha mão de obra em cima da produção do material e entender que o quanto eu estou produzindo, aí eu vou fazer lá, por exemplo, material vezes 2. E eu estou fazendo, depende desse vezes 2, quanto que é o vezes, aí depende do valor, não vai dar nunca, né? Tá vivendo para pagar os 15 funcionários? É verdade, Bruno. Às vezes o cara tá vivendo e tá claro, a produção dele tá bombando, mas tá bombando para pagar conta e funcionário, e nunca vai para frente. E Nova Alex, bom dia, sejam bem-vindos. Conheço um que fecha serviço caro, mas não organização financeira. Tem má qualidade de trabalho, péssimo atendimento e não falta cliente. Cara, é até chato isso, né? A gente fica indignado. Só que vai ter cliente para todo mundo. E às vezes eu falo isso, né? Às vezes o cara tem um vendedor. Ele tem um vendedor que é muito bom de papo. Ele vai nos prédios, nas consultoras e fica vendendo. Então o cara nunca para a marcenaria. Porque ele tem um vendedor. E aí ele sempre tá. Só que daí o problema é o que eu falo, de novo. Cadê? O nome dele. Vai ter uma hora, cara, que não vai pra frente. Vai ter uma hora que ele vai virar o Peugeot das marcenarias. Vai ter uma hora que todo mundo vai ficar... Ixi, o cara lá e tal, tem um bom vendedor, mas... Não é um bom marceneiro. Vai ter uma hora que vai parar. Pode demorar anos, mas uma hora quebra. Luizão, que bom, show demais, mas tá chegando minha hora. Beleza, Projota? Projota? Você canta também? Não. Ok. Na porcentagem o marceneiro já tá ganhando. Dependendo do orçamento, na porcentagem. E tem vários tipos de porcentagem. Dependendo do móvel, você não pode meter lá num móvel 40% de lucro. Às vezes tu vai ter que colocar lá menos. Você vai ter que entender. Pessoal, a gente está falando aqui hoje sobre nome, sobre você produzir mais. Só que eu estou vendo que vocês têm muitas dúvidas sobre essa questão de orçamento. Por isso que eu vou tocar tanto nessa tecla na Semana Marcenaria 2x. Porque o orçamento não pode ser um problema na marcenaria. A gente tem que resolver esses problemas para chegar na produção tranquilo. Agora, você chega lá na produção com dúvida se o teu orçamento está sendo barato ou caro demais, já tem um problema aí. Você tem que entender que o teu orçamento ele é um complemento da marcenaria, porque a produção é o coração da marcenaria. Ele tem que chegar lá, ok. Agora você chega lá, meu Deus, tô trabalhando de graça nessa porcaria. Tô 2 horas em cima desse móvel aqui e não tá rendendo. Tô trabalhando de graça. Se você está trabalhando de graça, você já está entendendo que o teu orçamento é errado. Porque você não está sabendo calcular suas horas. Se você não está sabendo calcular suas horas, tu não sabe quanto está custando a tua hora. E aí tu não está sabendo quanto está custando a tua hora, tu está trabalhando lá 3, 4 horas de graça. Então o orçamento, ele não pode ser o bicho de 7 cabeças. Cada um vai fazer o seu tipo. Mas eu vou fazer o meu tipo, é como diz, né? Cada um tem o jeito certo, o jeito errado e o meu jeito. Tem o jeito errado de ser feito, tem o jeito certo e o meu jeito. Que é igual ao jeito certo, só que do meu jeito. E tem muita gente que não, o meu jeito tá certo, não tem problema. Só que, cara, o orçamento, ele tem que dar, pelo amor de Deus, marceneiros, lucro, lucro. Se o teu orçamento não tá tendo lucro, tá errado. O orçamento tem que dar lucro. Não importa se você faz com, eu escrevo de cabeça para baixo vezes 10. Deu lucro, você vendeu, tá certo. Eu faço do meu jeito, que é o jeito fácil e rápido para mim. E dá lucro. Minha marcenaria está sobrevivendo há muitos anos assim. Eu fui melhorando, sobreviveu, mas nos últimos 3 anos ela deu muito lucro. Lucro. Não foi o orçamento que me deu lucro.
foi eu fazer um orçamento correto, que me deu lucro, que minha produção pôde entregar, que eu pude vender, que eu pude pegar clientes. Lucro líquido, isso mesmo, Neris. Não faturamento. Faturamento, eu faturo muito. Faturamento é uma coisa. 1 milhão. Agora, lucro é outra coisa. Lucro é eu poder pegar esse dinheiro e construir minha casa que eu construí. Lucro é eu poder ir por lá, poder comprar um carro novo. Isso é lucro. Agora, faturamento, você não compra casa. Faturamento, você não compra o carro. Você não compra comida do mês com faturamento. Você compra com lucro. Então, se você faz o orçamento vezes 10, vezes 30, se você faz por metro quadrado, e você está fazendo lá de cabeça para baixo, eu faço pendurado a minha cama de cabeça para baixo lá e eu fecho o olho e bate o valor e eu fecho e dá lucro. Perfeito. Só que se a tua marcenaria não está tendo lucro, tá errado o teu orçamento. Entende, marceneiro? Mas como é que eu descubro se minha marcenaria está tendo lucro? Controlando o financeiro da minha empresa, vendo o faturamento. Ah, eu faturei R$500 mil e tive 5 mil de lucro na marcenaria. Tá quebrado. Não está tendo lucro teus orçamentos. Então não é só cuidar do orçamento, não é só fazer um orçamento. Você tem que entender como que tua marcenaria está funcionando. Não tem como eu dizer para você aí, faça vezes 2 os teus orçamentos e tudo mais. Pessoal, você tem que entender como que tua marcenaria está produzindo. Quanto tu está pagando material? Eu pago R$175 na chapa branca. Tem marceneiro que está pagando 400 conto. O teu orçamento vai dar um absurdamente mais caro do que o meu. Entende, marceneiro? Por isso que eu vou mostrar para vocês como encontrar todos os pontos para você fazer um orçamento correto, não importando o jeito que você faça, mas para que você tenha lucro. Acabou minha caneta aqui, tanto que eu foquei nisso aqui. Deu para entender, meus amigos? Espero que vocês tenham entendido essa parte do orçamento, do faturamento, porque é o mais importante, lucro, não importa como nós façamos. Orçamento, falta de marceneiro para trabalhar, creio que está sendo um problema. É um problema, Caleb. Eu não tenho mais. Agora vai fazer 4 anos que eu não tenho mais funcionários. Só trabalhei meu pai e meu irmão. A gente não contratou mais ninguém. Porque não tem, falta e eu não dependo mais de funcionários. É um problema. GSR Marcenaria, bom dia. Chegou aí, já estamos terminando, mas eu vou deixar gravado futuramente essa live. Pessoal, Fabrício, bom dia, obrigado por chegar aí. Obrigado por ter me acompanhado. Obrigado por ter assistido, pelas perguntas. Vou trabalhar agora, né? 8 horas, já estamos chegando aí, já estou passando o meu horário. Obrigado pelas perguntas. Espero vocês na Semana Marcenaria 2X, semana que vem, dia 6 a 12 de março. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, mandem para mim. Mas eu quero, marceneiro, que vocês saiam daqui entendendo que vocês precisam ser donos de marcenaria. Vocês precisam entender que a marcenaria não é fazer orçamento, fazer venda, fazer isso ou fazer aquilo que vai resolver problema. Não caiam em conto da sereia. Não caiam em milagre, não caiam em estalar o dedo e resolver problema, por favor. Porque eu achava que era isso. Eu acreditava que eu fazer uma faculdade de administração e gestão de empresas ia resolver o problema da minha marcenaria. Eu achava que ficar fazendo orçamento até 10 horas da noite, compensando trabalhando no outro dia, ia resolver o problema de produção. Mas não. Eu tive que entender que minha marcenaria não era uma coisa ou outra. Ela é um contexto. Eu tinha que entender a minha produção, entender o meu faturamento, entender o meu lucro, para eu entender o meu orçamento, para aí elas fecharem. É um quebra-cabeça que se faltar uma peça, não vai fechar, vai ficar feio. É um quebra-cabeça a marcenaria. A gente tem que fechar todas as peças. Você tem que ser dono de marcenaria e só você é capaz de fechar todas elas. Não espere que vai vir contratar um funcionário, que vai contratar um administrador. Talvez um administrador resolva. Mas contratar um funcionário ou contratar alguém para te ajudar vai resolver esses problemas. Você precisa ser esse administrador. Você precisa entender. E mesmo que você contrate um administrador de empresa, um CEO, um Elon Musk para vir resolver o problema, você vai ter que explicar como é que está funcionando a produção. Você vai ter que pegar para ele, olha, o faturamento da minha empresa esse ano foi assim, ó. O lucro da minha empresa líquido foi esse ano. Você sabe explicar isso? Saberia explicar como está sendo feito tudo na marcenaria hoje para uma pessoa aí, para um administrador contratar? A partir do momento que você souber explicar isso tudo e a tua marcenaria der lucro, aí é outro papo. Aí você está passando de nível. Beleza, marceneiro? Obrigado, Luizão. Obrigado, Neris. Que bom que vocês tenham gostado, participado. Às vezes eu falo umas coisas meio... eu falo assim com exaltado por causa que eu quero muito, muito mesmo ajudar vocês. Eu não quero que vocês tenham esse problema que eu passei.
Tô com 19 anos de empresa, a gente sofreu demais. Eu não quero que vocês cheguem a um ponto de achar que tá indo bem e de repente dar com a cara no muro. Porque quando a gente dá uma cabeçada no muro, marceneiro, dói demais. Não é uma cabeçadinha. É feroz. Já tive problema já de ansiedade e tudo mais, quase caí em depressão por causa da marcenaria. Por isso que eu reluto tanto com isso. Eu não quero que vocês saiam se matar de vender que nem maluco, que nem louco, para vocês não conseguir aí controlar algum ponto que está falhando. Vamos detectar todos os pontos? Se nós estamos mandando nosso carro para mecânica, já vamos fazer uma revisão geral. Não adianta só calibrar o pneu que está furado. Vamos consertar ele tudo aí, mandar ele para frente. Beleza, meus amigos? Que bom que vocês gostaram. Obrigado mesmo. Vou até tirar uma print disso aqui, ó, que é... Opa! Tchau, pessoal. Bom dia. Deu uma travada aqui. Valeu!